Próximo exemplo na tela, já temos nosso próximo exemplo na tela e o enunciado é o seguinte: tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Exatamente. E você já sabe o que fazer. Vamos em busca do verbo. O verbo exatamente aqui, ó. Perfeito. Exatamente, você conseguiu identificar o verbo. Vamos colocar aqui, observe de vermelho, e apenas para uma questão didática, vou estar colocando exatamente o nome da classe. Temos aqui o verbo, perfeito? Tudo bem? Se aqui está o verbo, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a pergunta ao verbo. Sempre pergunta sendo posicionada antes do verbo. Exatamente. Então, vamos fazer a pergunta. Colocando aqui a pergunta, o que? O que são ótimos exercícios físicos? O que são ótimos exercícios físicos? Tenho certeza que você já tem a resposta. É lógico que a sua resposta é exatamente o termo tênis e natação. Perfeito. Então, sendo assim, você acabou de identificar o sujeito. Exatamente. Vamos mudar a cor aqui, tá? Exatamente. Você acabou de identificar o sujeito. Exato, o sujeito. Porém, você ainda precisa classificar esse sujeito. Classificar ou como simples, ou como composto, ou ainda como desinicial ou elíptico. Isso porque nós estamos falando apenas do sujeito determinado ainda nesse momento. Perfeito? Então vamos lá. Você já sabe o que fazer. Então vamos agora identificar exatamente as classes de palavras presentes no sujeito. Observe o seguinte: nós temos a seguinte classe de palavra. Temos a palavra tênis, que é um substantivo. Isso mesmo, é um substantivo. Temos também a palavra e, que é exatamente uma conjunção. Classe de palavras, conjunção. Tá? Então é um conectivo. E por último, nós temos a palavra natação, que é um substantivo. Perfeito? Você observa que as classes de palavras presentes no sujeito são 2 substantivos e uma conjunção. O detalhe interessante é que estes 2 substantivos, eles não estão precedidos de preposição. Se eles não estão precedidos de preposição, então eles podem ser núcleo, eles serão núcleo do sujeito. E eles estão interligados, conectados pela conjunção e. Então, vamos colocar essa informação. Então, sendo assim, a palavra tênis é um dos núcleos. Perfeito? Temos o primeiro núcleo. E temos também a palavra natação, que também é um núcleo. Exatamente. Então, aqui o sujeito apresenta 2 núcleos. Se o sujeito apresenta 2 núcleos, agora nós temos um sujeito chamado de composto. Perfeito. Aqui o nosso sujeito é composto. Observe como é simples, observe como é fácil. Caso você tenha dúvida, reveja o vídeo novamente e, se persistir a dúvida, coloque aqui nos comentários. Você vai colocar nos comentários exatamente a sua dúvida para que a gente possa entrar em contato com você e sanar suas dúvidas. Perfeito? Vamos ao nosso próximo exemplo. Nós temos o seguinte enunciado: o arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Esse é o nosso enunciado. E você já sabe o que fazer. Você já sabe que nós temos que identificar primeiramente o verbo. É isso mesmo. Então, vamos lá, vamos identificar o verbo. Já identificamos aqui o nosso verbo. Sempre utilizamos a cor vermelha para chamar a sua atenção
para essa classe de palavra super importante. E numa questão didática, vou colocar exatamente aqui o nome da classe de palavra. Então, acabamos de identificar o verbo. Perfeito? Identificamos o verbo. Qual o próximo passo? Eu sei que você já sabe. O nosso próximo passo é exatamente interrogar o verbo, fazer a pergunta ao verbo. Qual pergunta? Sempre o que, né? O que são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros? Pronto, interrogamos quando você faz essa pergunta. Perfeito? Ou quais são os alimentos, né? Nesse caso, vamos melhorar aqui e vamos colocar exatamente quais, ok? Só um minutinho. Quais, voltando, quais, ok? Quais são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros? É lógico que a sua resposta, com certeza, vai ser exatamente esta aqui. Ou seja, a sua resposta vai ser exatamente arroz e feijão. Exatamente. Sendo assim, você acabou de identificar exatamente o nosso sujeito. Exatamente. Aqui nós temos o sujeito. Perfeito? Observe como é simples. Mas ainda falta classificar. O que nós fizemos agora foi determinar o sujeito. Perfeito? Agora falta classificar. Lembre-se que para classificar, você classifica em simples, composto ou desinencial. Perfeito? Desinencial ou elíptico. Então, para fazer essa identificação, vamos identificar as classes de palavras presentes no sujeito. Vamos começar aqui pelo artigo. Perfeito? Então, temos aqui um artigo. A palavra arroz é um substantivo. O E, ele é a nossa conjunção. E, por último, nós temos exatamente a palavra, aliás, ainda temos o artigo, ok? Ainda temos o artigo. E, por último, nós temos a palavra feijão, que é o nosso substantivo. Perfeito. Então, aqui nós temos a presença de dois substantivos. A palavra feijão, ok? A palavra feijão, ok? E a palavra arroz. E nenhuma delas está precedida de preposição. Se nenhuma delas está precedida de preposição, então essas classes de palavras, elas são exatamente aquilo que nós chamamos de núcleo. Exatamente. Arroz é núcleo e a palavra também feijão também é um núcleo. Sendo assim, o nosso sujeito aqui nesta oração, ele é um sujeito composto. Perfeito. Ele é um sujeito composto. Observe que é simples. Observe que é fácil. Ficou em dúvida? Não esqueça de deixar sua dúvida aqui nos comentários. Perfeito? Já temos o nosso próximo exemplo na tela. E no nosso exemplo nós temos exatamente o seguinte enunciado. Aprende mais os humildes e os esforçados. Qual o nosso primeiro passo? É lógico que você já sabe. Nosso primeiro passo vai ser identificar o verbo, é isso mesmo. Então, o primeiro passo já vamos fazer. É exatamente o verbo aprender. Perfeito? Já destacamos o verbo e vamos que vamos. Então, temos aqui exatamente a presença do verbo. Encontramos o verbo, agora nós precisamos encontrar o sujeito. Para encontrar o sujeito, o que nós precisamos fazer? Bem simples, fazer pergunta ao verbo. Vamos perguntar ao verbo? Então,
vamos fazer a pergunta sempre posicionando antes. Quem? Ok? Quem? Quem aprende mais? Então a interrogação está exatamente aqui. Quem aprende mais? É lógico que a sua resposta vai ser exatamente esta. Perfeito? A sua resposta é exatamente os humildes e os esforçados. Sendo assim, nós temos exatamente a sua resposta, ela é exatamente o nosso sujeito. Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Então aqui nós temos o sujeito, exatamente, sujeito da oração, que desta vez está posicionado no final da oração. Normal, pode sim, tá certo? Agora precisamos classificar esse sujeito. Como nós vamos classificar? Em simples, em composto ou em desinicial? Vamos então. Primeiramente, eu vou identificar exatamente as classes de palavras contidas no sujeito. E nós começamos exatamente por aqui. Nós temos a presença de um artigo, temos a palavra humilde, que aqui é um adjetivo. Opa, mudou, adjetivo. Temos também o e, que é uma conjunção. Perfeito? Temos também um outro artigo. Perfeito. Aqui, ó, temos um artigo. Ok? E por último temos a palavra esforçados, que também é um adjetivo. Perfeito? Observe que agora nós não temos substantivos, não temos a classe substantivo presente no sujeito. Perfeito? O que nós temos? Nós temos um artigo, um adjetivo, uma conjunção, artigo e adjetivo. Perfeito. Chama a sua atenção exatamente para o adjetivo. Perfeito? Temos dois adjetivos. E esses dois adjetivos, eles estão precedidos de artigo. Portanto, esse artigo, ele está determinando o adjetivo. Se ele está determinando o adjetivo, essas palavras, elas são exatamente palavras substantivadas, porque estão sendo determinadas pelo adjetivo. Perfeito? Então aqui surge o primeiro caso de palavras substantivadas. Perfeito? Então, sendo assim, se elas são palavras substantivadas, então essa palavra, esse adjetivo, ele pode ser o núcleo. Exatamente, ele pode ser o núcleo. Assim como a palavra esforçados também pode ser núcleo. Exato. Sendo assim, nós temos dois núcleos formados por palavras substantivadas. Perfeito? Quando uma palavra é substantivada? Ora, quais são primeiro? Quem pode se tornar uma palavra substantivadas? Verbos e adjetivos, principalmente, pode se tornar uma palavra substantivada. Basta elas virem precedidas de artigo, de determinante. O determinante pode ser um artigo, pode ser um pronome, por exemplo. Perfeito? E aí, se estiver sendo determinada, essas palavras se tornarão palavras substantivadas. Perfeito? Sendo assim, nós temos aqui, então, dois núcleos. Então, aqui nós temos sujeito composto. Lembrando, caso você tenha dúvida em relação às palavras substantivadas, nós vamos ainda ter um bloco só com esse conteúdo. Perfeito? Sendo assim, chegamos ao fim de mais uma aula. Agora é hora de tomar uma água, relaxar um pouco por 5 minutos, pelo menos, para a nossa próxima aula. Vamos lá!